Olá e bem-vindos. Hoje chegou-nos à redação uma notícia mesmo de última hora. Vem de Angola, tem data de 18 de novembro de 2025 e promete, olha, agitar as águas de um dos casos judiciais mais observados em todo o espaço lusófono. A nossa fonte é um artigo do Carta de Notícias de Angola e o tema, uma decisão do Tribunal Supremo que envolve a empresária Isabel dos Santos. Hoje, a nossa missão é ir muito para além da manchete. É tentar desfazer este nó legal e perceber o que é que esta reviravolta significa na prática. O que é que mudou e, mais importante, o que é que acontece a seguir. Exatamente, porque este é um daqueles casos onde a manchete, por si só, pode ser enganadora. Estamos a falar de um processo com uma complexidade jurídica imensa. Cruza direito penal com direito empresarial de uma forma muito intrincada. A decisão é sobre uma figura de alto perfil, claro, mas as suas implicações tocam em questões fundamentais sobre o próprio sistema judicial. Por isso, olhar para os detalhes, para as entrelinhas do que foi decidido, é absolutamente essencial. Então vamos diretos ao coração da notícia. O artigo avança que Isabel dos Santos foi ilibada de 4 dos 11 crimes de que era acusada. Isto no processo relacionado com a gestão dela na Sonangol. E o detalhe curioso é que esta decisão surge na fase de instrução contraditória, um procedimento que foi, imagine-se, solicitado pela própria defesa. Isto soa quase como uma aposta arriscada, não? Pedir ao juiz para rever as provas da acusação antes do julgamento. O que é que a defesa esperava ganhar com isto? Posição mediática gigantesca, a defesa diz ao juiz: veja bem as provas que o Ministério Público tem. São assim tão fortes, justificam sequer um julgamento. Ao solicitar esta fase, a defesa está a tentar desmontar o caso peça por peça, logo à partida. O objetivo não é ser inocentado no final, é evitar que o julgamento chegue a acontecer. Neste caso, há aposta para se ter resultado, pelo menos em parte. Uma vitória parcial, então, mas a lista de acusações era um verdadeiro catálogo de criminalidade económica. O artigo enumera as 11 originais. Peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documentos, associação criminosa, participação económica em negócio e continua. Tráfico de influências, branqueamento de capitais e fraude fiscal. É uma lista longa. Quando uma acusação apresenta uma lista tão vasta, isto é um sinal da robustez do caso ou, pelo contrário, uma estratégia de tirar tudo à parede para ver o que cola? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Pode ser as duas coisas. Por um lado, pode refletir a complexidade de transações financeiras, onde um único ato pode, em teoria, preencher os requisitos de vários crimes diferentes. Por outro lado, é inegável que, por vezes, é uma tática da acusação para aumentar a pressão sobre o arguido e garantir que, mesmo que algumas acusações caiam, outras se mantenham. O que é verdadeiramente fascinante aqui, e que o artigo sublinha, é que a nota de imprensa do Tribunal Supremo anuncia que 4 crimes caíram, mas não diz quais. E essa opacidade não é por si só uma notícia. Num processo desta dimensão, com tanto interesse público, a falta de detalhe por parte do próprio tribunal não acaba por alimentar exatamente o tipo de especulação e desconfiança que a justiça deveria querer evitar. Deixa um vazio que cada um preenche como quer. Precisamente, cria uma névoa de incerteza. No entanto, se me permite especular, com base na experiência de casos semelhantes, podemos fazer uma dedução informada. Uma das acusações que caiu, e esta sabemos porque o Tribunal confirmou que se aplica a todos os arguidos, foi a de associação criminosa. E esta não é uma acusação qualquer. Num caso como este, associação criminosa é a viga mestra. Quer dizer, é a cola que une tudo o resto. O que quer dizer com isso? Que não é apenas mais um crime na lista. Exato. Ao derrubar a acusação de associação criminosa, o Tribunal não está apenas a remover um item na lista, está a demolir a fundação da narrativa da acusação. A história deixa de ser sobre uma conspiração organizada, um grupo que se juntou com um plano comum para dilapidar o Estado, e passa a ser sobre uma série de atos individuais. Provar a intenção e a ligação entre os vários crimes torna-se exponencialmente mais difícil para a acusação. É uma vitória estratégica colossal para as defesas. Sem essa cola, o caso pode fragmentar-se. Percebo.
muda completamente a dinâmica do futuro julgamento. Mas o processo não se foca apenas em Isabel dos Santos. O artigo menciona mais 4 arguidos: Mário Filipe, Paula Cristina Neves Oliveira, Sérgio Chandulal e também uma empresa, a sociedade PVC Angola. E é aqui que a história dá outra volta inesperada. Uma volta que nos leva numa autêntica viagem no tempo. Enquanto os arguidos individuais viram, como disse, a acusação de associação criminosa cair, a empresa PVC Angola foi simplesmente ilibada de tudo, absolvida por completo. E a justificação é um talho técnico, parece saído de um livro de história do direito. A fonte cita a decisão. A empresa não pode ser responsabilizada criminalmente porque a lei que se aplicava na altura dos factos, o Código de Processo Penal de 1929, não previa a responsabilidade criminal de pessoas coletivas. Espere, vamos analisar isto com calma. Estamos a falar de eventos que ocorreram entre 2016 e 2017. E a decisão que iliba uma empresa de milhões baseia-se numa lei escrita em 1929. Uma lei da era dos nossos bisavós, quando o mundo empresarial era radicalmente diferente, está a ter um impacto direto num dos maiores casos de criminalidade económica moderna de Angola. É um pormenor absolutamente alucinante. É um exemplo perfeito de como o passado legislativo tem garras longas que se estendem até ao presente. O conceito de que uma empresa, uma entidade abstrata, pode cometer um crime é, na verdade, bastante recente na história do direito. O Código de 1929 foi escrito numa época em que o crime era visto como algo intrinsecamente humano, ligado à intenção e à ação de um indivíduo de carne e osso. A legislação angolana mais recente já contempla a responsabilidade das empresas, claro, mas um dos pilares do direito penal é o princípio da não retroatividade. Ninguém pode ser punido por uma lei que não existia na data em que os atos foram cometidos. Ou seja, a PVC Angola não foi ilibada por ser inocente, foi ilibada porque, aos olhos da lei de 1929, a sua existência como criminoso era legalmente impossível. Isso levanta uma questão enorme. Se a criminalidade económica do século XXI é cada vez mais corporativa, feita através de complexas estruturas de empresas, e os sistemas judiciais ainda estão, em alguns casos, a operar com ferramentas de 1929, não haverá aqui um desfazamento perigoso, uma falha no sistema? Aliás, é uma pergunta que podemos deixar para quem nos ouve. Sentem que os sistemas de justiça nos vossos países estão a conseguir acompanhar a velocidade e a sofisticação do mundo financeiro? Deixem a vossa opinião nos comentários, porque este é um debate que vai muito para além de Angola. Queremos mesmo saber o que pensam. Sem dúvida. É a grande corrida entre o legislador e a inovação, seja ela tecnológica, financeira ou, neste caso, criminosa. E muitas vezes o legislador está a vários passos atrás. Este caso é um sintoma de um desafio global. Modernizar os códigos penais para refletir a realidade de que hoje, muitas vezes, os maiores crimes são cometidos não por um homem numa sala, mas por uma decisão num conselho de administração. E perante este cenário, qual foi a reação da principal visada? O artigo do Carta de Notícias refere que Isabel dos Santos, que atualmente reside no Dubai, sempre manteve a sua inocência e enquadra o processo como tendo motivações políticas. E aqui, sem tomar qualquer partido, é importante dar o contexto. A alegação de perseguição política é uma linha de defesa muito comum nestes megaprocessos que envolvem figuras ligadas a regimes anteriores. Em Angola, este caso desenrola-se no rescaldo de uma mudança de presidência, com o sucessor de José Eduardo dos Santos, João Lourenço, a eleger o combate à corrupção como uma das suas grandes bandeiras. Portanto, a defesa de Isabel dos Santos explora esta narrativa, sugerindo que ela é um alvo simbólico desta nova agenda política. O nosso papel não é julgar a veracidade disto, mas entender que esta alegação não surge no vácuo. Ela encaixa-se num contexto político angolano muito específico. Certo, faz parte da batalha de narrativas que acompanha sempre estes casos. Mas, voltando aos factos do processo, e apesar destas vitórias da defesa, a história está longe do fim, não é? A porta do julgamento não se fechou completamente. Muito longe disso. E este é talvez o ponto mais importante para quem quer acompanhar o caso. O artigo termina com a informação de que os 4 arguidos individuais recorreram do despacho de pronúncia. Traduzindo de juridiquês, eles não estão satisfeitos com esta decisão. Apesar de terem sido ilibados de 4 crimes, eles não aceitam ir a julgamento por os restantes 7 e estão a pedir a uma instância superior, dentro do mesmo Tribunal Supremo, que reavalie tudo. Ou seja, na prática, o processo fica em pausa,
congelado, à espera que este recurso seja decidido. Portanto, todas as notícias sobre um julgamento iminente são, para já, prematuras. Exatamente. O despacho de pronúncia é o que dá luz verde para o julgamento avançar. Ao recorrerem, os arguidos estão a tentar que essa luz passe a vermelha. E há vários resultados possíveis. O Tribunal Superior pode dar-lhes razão e arquivar mais crimes, ou até mesmo o processo todo. Pode manter a decisão atual de os levar a julgamento por 7 crimes, ou, embora menos comum, poderia teoricamente reverter parte da decisão e agravar a situação. O ponto essencial é que ainda há um longo e sinuoso caminho processual pela frente. Nada está decidido. Fica claro que é um xadrez jurídico complexo e que cada peça movida tem consequências enormes, e é por isso que gostamos de mergulhar nestes detalhes. Se análises como esta, que tentam ir além do óbvio e explicar o porquê por trás das notícias, são o tipo de conteúdo que procuram, considerem subscrever o canal, assim não perdem os próximos temas que vamos investigar. É a única forma de construir uma imagem completa. Analisar cada peça do puzzle à medida que ela vai sendo revelada, em vez de olhar apenas para a caixa. Perfeito. Então, para resumir, o estado do jogo é este. Uma vitória significativa para a defesa de Isabel dos Santos, com a queda de 4 acusações, a demolição da narrativa de associação criminosa e uma empresa que escapa ao julgamento graças a uma lei com quase 100 anos. Mas o jogo continua, agora na fase de recurso. Mas, para mim, o detalhe mais revelador, e talvez mais preocupante, é mesmo o da Lei de 1929. Porque nos obriga a fazer uma pergunta que transcende este caso angolano. A fonte mostra-nos um sistema legal a usar ferramentas do início do século XX para tentar julgar a criminalidade económica do século XXI. E a pergunta que fica a ecoar é: será que os nossos sistemas de justiça, em geral, estão legislativamente equipados para lidar com a realidade do crime moderno, que é cada vez mais corporativo, digital e sem fronteiras? É uma pergunta excelente e algo desconfortável para ficarmos a pensar. Será que as nossas leis são um escudo eficaz ou uma rede cheia de buracos que foi tecida para um mundo que já não existe? É essa a questão. Será que há um desfazamento crónico que cria lacunas que permitem que certos crimes passem impunes, não por falta de provas, mas por falta de um enquadramento legal que os consigam sequer reconhecer e processar eficazmente? É um debate fundamental sobre a saúde das nossas democracias e do Estado de Direito na era digital. E deixamos essa reflexão no ar. Partilhem o que pensam sobre este desfazamento entre a lei e a realidade nos comentários. A vossa perspectiva é incrivelmente valiosa. E se esta análise vos ajudou a ver esta notícia com outros olhos, o vosso apoio através da subscrição é o que nos permite continuar a fazer estas viagens a fundo nos temas que marcam a atualidade. Obrigada e até à próxima.